Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Apesar desse momento tão delicado e difícil, mas nós precisamos continuar vivendo, né? Falaremos hoje sobre o capítulo 8. O capítulo 8 está no volume 2. Vocês vão encontrar no livro digital, que estará disponível para vocês no portal Eleva, tá? A partir do dia 30 de março, ok? Depois procurem lá e confiram esse capítulo. Aqui nós vamos fazer só um resuminho dele, como a gente faz nas nossas aulas. O título é Cartoon e Charge, Interpretação e Técnicas de Análise. Aí eu já trouxe uma prévia do que a gente vai ver. E preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Esse menininho traz um argumento bem interessante, com bastante humor, para justificar aí a sua preguiça. E nós vamos ver que a charge tem bastante disso, da ironia, do humor, para poder transmitir as suas mensagens. E quais são os objetivos da nossa aula? Aprender as características de cartão e charge, treinar a interpretação de textos híbridos, verbais e não verbais. Textos híbridos que nós já vimos anteriormente, né? Em outra aula, lá no início do ano. Vamos prestar atenção rapidinho nesse quadro aí. Foi um ano péssimo, na opinião dos pessimistas. Foi um ano ótimo, na opinião dos otimistas. Como realmente foi o ano? Fico com a opinião do analista. Então, essa charge ironiza as opiniões. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas ninguém tem conhecimento verdadeiro. As opiniões, elas indicam mais uma experiência pessoal do que uma sabedoria sobre a realidade. Por isso, essa personagem aí se refere ao analista, que irá desvendar as experiências pessoais. Por quê? Porque o analista, ele estuda a respeito do assunto. Existem analistas que estudam a respeito fazem um balanço de como foi o ano, para entender todo o processo e dizer se foi um bom ano, se foi um ano ruim e em quais aspectos. Então, essa é a grande máxima do momento, né? Todo mundo sabe tudo de tudo, mas na verdade ninguém tem conhecimento verdadeiro de nada. E é isso que essa ilustração nos trouxe. E para introduzirmos aí esse nosso assunto, precisamos entender que as pessoas estão sendo bombardeadas diariamente por uma série de mídias e essas mídias contam com diversos recursos visuais. E esses recursos, eles precisam ser eficazes. Eles precisam ter a capacidade de trazer de forma rápida e objetiva informações. Então, esses recursos visuais, eles merecem muita atenção por parte da mídia. A mídia utiliza muito esses recursos. E a charge e o cartoon estão sempre presentes nessa mídia, dentro desses recursos aí para chamar a atenção. Podemos ver aí do lado? Vai passando a carteira caipira. Não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Então, o casalzinho sendo assaltado, e aí que a gente entende que o progresso está associado à violência. Tanto que nós vemos lá, a violência cresce no interior do país. Para esse casal, a partir do momento que a violência chega ao campo, aí o progresso também chegou. É uma reflexão a ser feita.
Cartoon e charge. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses gêneros aí, tão interessantes, que chamam tanto a atenção de todos nós. Trouxe lá em cima primeiro aposentadoria após os 65 anos. Parabéns, senhor Joaquim, saiu sua aposentadoria, né? Demorou tanto que ele já tinha morrido, não conseguiu nem desfrutar dela, algo bem atual. E abaixo nós temos, claro, chefe, fiz uma retirada sustentável, falando um pouco da questão do desmatamento, da questão da sustentabilidade, que é algo que tem que ser sempre falado, sempre debatido na nossa sociedade, verdade? Então, o cartoon, ele é uma ilustração humorística que vai trazer aí um ou mais quadros com ou sem legenda e que, por meio caricatural, representa situações e comportamentos atemporais ou universais. Então, os assuntos tratados nos cartoons, eles não têm um tempo específico, eles podem ser tratados a qualquer momento e podem ser discutidos por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não vejo luz no fim do túnel, os peixinhos estão falando aí. Luz no fim do túnel pode ter duas interpretações. Primeiro, a questão de ser um túnel aí escuro, que está jogando esgoto no rio ou no mar, o que seja, e está poluindo. Então, é um lugar escuro, é um lugar sombrio, então impossível de haver luz. E luz no fim do túnel também pode muito bem significar a falta de esperança que esse peixinho está demonstrando aí na humanidade, a falta de otimismo frente à situação da poluição dos nossos recursos hídricos. Quando eu falo de charge, é uma ilustração com ou sem legenda, geralmente humorística, que por meio de caricatura de um ou mais personagens busca satirizar fatos contemporâneos. Então, a charge ela já vai se concentrar mais no que está acontecendo, no momento, aquela coisa ali do momento. Então, ela é melhor entendida quando aquilo que está sendo retratado nela está acontecendo. E eu trouxe algo que está acontecendo, que é a questão da contaminação aí do coronavírus. Essa pessoa está espirrando lá no fim do ônibus e as pessoas correram para frente, né? Os outros passageiros correram para frente para não serem contaminadas, porque vai que essa pessoa está com o coronavírus. Então, a gente pode ver que o cartoon, a charge vão trazer assuntos muito relevantes para a sociedade e vão sempre discutir aí questões que valem a pena refletir, trazem ensinamentos, trazem também questionamentos sobre várias questões do nosso dia a dia. E para interpretar é preciso algumas técnicas, né? São essenciais essas técnicas que estão aí para que possamos interpretar uma charge ou um cartoon. Primeira coisa, atualização. Precisamos ser pessoas atualizadas, porque esses gêneros podem e sempre, quase sempre estão ligados a acontecimentos muito específicos. Então, atualização, leitura, jornal, revista, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo, é importante para entender, para interpretar uma charge.
Outra coisa, entender o objetivo do cartoon e da charge. Quando eu entendo esse objetivo, tudo fica muito mais claro. Se é uma crítica e de que tipo, política, econômica, social, se satiriza algo ou alguém, quem é esse alguém, que algo esse, que situação foi essa, busca provocar humor ácido, um humor ou somente um humor mesmo para trazer um pouco mais de leveza àquele assunto. E, por fim, entender as figuras e as palavras escritas separadamente e depois como uma unidade. Entender que quando há texto verbal e texto não verbal ali juntinhos, eles se completam, um complementa o outro e trazem aí algo único, trazem uma unidade, trazem um sentido para aquela charge, para a mensagem que aquela charge ou cartoon está passando. E algo muito legal que a gente vê sempre é que o cartoon e a charge, eles estão presentes nas campanhas comunitárias. As campanhas comunitárias, elas tratam de assuntos sérios, de interesse da comunidade, né? Vem aí, as campanhas comunitárias, elas têm a intenção de, não de vender nada, mas de trazer reflexões sobre algum tipo de assunto, incentivar práticas sociais, muito mais sociais, voltadas para a comunidade. E as charges de cartões, elas são utilizadas para fazer esse papel de conscientização da população. Porque essas campanhas, elas precisam de textos curtos, de objetivos. E textos híbridos, eles precisam aliar a palavra à imagem à palavra. Então, para atingir mais facilmente o público, eles se utilizam muito da charge, como essa que está aí ao lado, com o nosso mosquitinho da dengue, dando um pronunciamento. Tá bom, eu renuncio, deixo de botar meus ovinhos, mas o comodismo e a desinformação da população têm que renunciar também. Percebam que comodismo e desinformação estão em negrito. É exatamente isso que tem que acabar. É isso que tem que ser trabalhado para que não haja mais comodismo, não haja desinformação e o mosquito realmente renuncie, vá embora e não se reproduza mais. Tudo isso de uma forma irônica e também com um toque de humor, né? Um pouco divertida. E eu trouxe mais umas situações para a gente refletir desses gêneros que estamos estudando. Esse aí temos um personagem que vai mudando de expressão à medida em que a pessoa que está falando com ele vai falando. Então, primeiro ela fala te amo, depois essa pessoa fala quero viver para sempre com você, e no final ela fala para sempre, ela enfatiza o para sempre. Então, no primeiro quadro ele está com um sorrisinho assim, meio sem graça, mas está sorrindo. No segundo ele já fica apreensivo, quero viver para sempre com você. No terceiro, quando enfatiza o para sempre, ele se assusta, porque aí é algo a se pensar, a se refletir. Então, o cartunista ele vai chamar a atenção para o peso e a seriedade da eternidade. Esse para sempre que o senso comum aceita muito passivamente. Nós falamos para sempre, para sempre, para sempre, sem entender o peso que é isso. E o casamento é o exemplo que está em destaque. Então, numa reflexão um pouco mais detida, esse eterno se mostra aí assustador ao personagem. Ele reflete, meu Deus, é para sempre mesmo. Então, é uma decisão muito séria, viver para sempre com alguém. Então, ele fica apavorado com esse para sempre. E nessa próxima aí, foi um ano de vacas magras, vacas tão magras que se tornaram ídolas das adolescentes.
vacas magras traz dois entendimentos. Um é do país em recessão econômica, da população que se vê afetada, com poucos recursos para se manter. Então, estou no período de vacas magras, aquele período que se tem pouco recurso, se tem pouco dinheiro, não dá para fazer muita coisa. Outro do ideal, do valor estético da magreza. Tanto é que as adolescentes se inspiram em modelos que parecem vacas magras, pele e osso. Então, no final, fala que vacas tão magras que se tornaram ídolas das adolescentes. É essa questão aí desse padrão estabelecido de que a pessoa, para ser bela, a pessoa, para ser aceita, ela tem que ser magra. Que eu acredito já esteja bem em desuso, caindo aí, porque isso aí não quer dizer nada, ninguém deve ficar se guiando por isso, né? Essa questão de padrão estabelecido pela sociedade, principalmente pela moda. Vamos tirar isso da cabeça, por favor, porque isso não faz bem a ninguém. Então, gente, esse foi o recado, esse foi um pequeno resumo do nosso capítulo 8. Agora vocês vão para lá, pegar o livrinho digital de vocês, lá no caderninho, fazer os exercícios conceituais, os exercícios contextualizados. Os gabaritos irão junto com o roteiro, tá? Estarão lá com o roteiro que será enviado. E para finalizar, eu trouxe essa charge aí, né? A água, a televisãozinha lá em cima, o moço em cima da casa, só conseguiu salvar só a TV, né? E o gatinho dele. A água em Marte e a casa dele toda inundada. É uma ironia terrível. Eles lá pulando de alegria porque descobriram água em Marte, mas ele ali sem a casa, tendo que ficar no telhado, porque a casa está toda inundada por água. Bem, é isso aí. Obrigada. Cuidem-se, fiquem em casa e até breve.